vamos lá. Para você que não conhece, me chamo Vinícius Lino. Para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vini das Exatas. Matéria de hoje, física, revisão, trabalho e energia. Agora é a nossa parte 6, acredito que deve ser esse o número. No vídeo anterior nós fomos o trabalho total, ou o trabalho resultante, e te deixei com uma pulga atrás da orelha, como calcular o trabalho de uma força variável, beleza? E nós vamos precisar hoje de um método gráfico. Então eu tenho que verificar se você sabe o mínimo do que como ler um gráfico. Para isso eu trouxe uma questãozinha para nós. Trouxe aqui a questão da FUVEST, que acabou de acabar agora, essa semana. A questão 2 da prova de matemática trazia um gráfico e ela falava uma coisa bem simples. Ela quer o único gráfico em que a grandeza que está na vertical, ou seja, y, sempre diminua enquanto a x aumenta. Ou seja, a x aumenta no sentido da seta, ou seja, para a direita. E ele quer que o y sempre diminua, ou seja, é bem básica a questão. Ele quer uma função estritamente decrescente, que o y sempre diminua. Ou seja, você tem que ver um valor que, com o passar do tempo, vai sempre diminuindo. Não pode aumentar, não pode se manter constante, ou seja, se está na horizontal, se manteve constante. Então, o único gráfico que tem isso é a letra E. Ó, repara, a letra E, em todos os momentos, decresce. Tem horas que decresce um pouquinho menos, tem horas que decresce mais, tem hora que volta a decrescer um pouquinho menos, mas está sempre decrescendo. Isso é o básico, beleza? Tá vendo a D? Começa subindo, depois decresce. Então, não pode ser ela. E tá vendo a A, que é super importante, por isso que eu resolvi trazer essa questão? Tá vendo que é um patamarzinho horizontal? Significa que o valor y é constante, aquele mesmo valor daquele patamar para sempre. E a gente vai precisar disso. Funções constantes tem gráfico que é uma reta horizontal. Lembra disso, hein? Então, vamos lá. Então, agora vamos voltar para a física. E para que você entenda como calcula um trabalho de uma força variável, que nós vamos usar um método gráfico, eu preciso que você faça pelo menos com um caso mais simples, que é o da força constante, beleza? Então, vamos lá, começando pela força constante. Nós vimos nos vídeos anteriores que tinha uma fórmula, que o trabalho de uma força constante era o valor da força, vezes o valor do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, beleza? Agora vai ser com um outro método, exercícios que te dão um gráfico. Como que a gente trabalha com isso? Lembrando que o Enem ama gráfico. Então, temos aqui um gráfico que tem no eixo vertical, ou seja, o eixo das ordenadas, o eixo Y, nós temos força, e no eixo horizontal, o eixo das abscissas, nós temos posição, deslocamento, qualquer coisa, distância percorrida. Cada enunciado vai falar alguma coisa, mas você vai olhar que é uma unidade de distância. Tá aqui meu mouse, unidade de distância, metros, centímetros, quilômetros, etc, etc. Beleza? Lembrando que para nós a unidade boa é metro. Se tiver centímetros, quilômetros, primeiro a gente tem que fazer uma transformação de unidades para passar para metros, para aí sim tá tudo no Sistema Internacional de Unidades. Lembrando que metros é Sistema Internacional de Unidade de Deslocamento. Para aí sim nós podemos calcular tudo bonitinho, beleza? Aí a gente dá uma força constante, ou seja, ao longo do deslocamento a força é constante, ou seja, é um gráfico que a gente acabou de ver, retinho, horizontal, beleza? Tá aqui nossa força F com um gráfico retinho, horizontal. E tá aqui, até aqui, é o valor do deslocamento, beleza? E ele quer calcular, você calcula o trabalho pelo método gráfico. Como que você faz? Ó, vou te dar o pulo do gato. Pega a área que está aqui entre a linha do gráfico, que é essa linha laranja, até o eixo X. Ou seja, você pinta da linha do gráfico até o eixo X, estando nos limites do deslocamento. Tá vendo essa área? Tá vendo que é um retângulo? Como que você calcula a área de um retângulo? Ó, base vezes altura, ou se preferir, altura vezes base. Vou pegar a altura vezes base. A altura é F, e a base é o valor do deslocamento, ΔR. Então, F vezes ΔR. Tá aqui o trabalho, F vezes ΔR. Tá vendo? A área já te dá esse valor, F vezes ΔR. Aí o enunciado do texto te conta o cosseno, você calcula a área vezes o cosseno, matou a questão, calculou o trabalho. Só que, na maioria dos exercícios de análise gráfica, é aqueles casos em que a força e o deslocamento apontam para o mesmo lado. Ou ambos para cima, ou ambos para lá, ou ambos para cá, ambos para baixo, etc, etc. Então, nesse caso, a gente viu lá na parte 2, eu acredito, que é aquele caso em que o ângulo era 0 e o cosseno de 0 era 1. Então, 1 vezes qualquer coisa nem precisava colocar cosseno, era só o caso mais simples, só pegar força vezes deslocamento. E força vezes deslocamento é a área. Ou seja, o trabalho nesses casos mais simples é só o valor da área, é só pegar o valor dessa área desse retângulo e acabou. E você tem o valor do trabalho. Você fala, é só isso? É, só isso. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que, rigorosamente, a unidade tem que estar em metros, e aqui a unidade tem que estar em newtons, para o trabalho sair em joule. Se não tiver, tem que fazer uma transformaçãozinha de unidades. Vou fazer um exemplinho com isso para você, beleza? Então, agora que nós vimos com o trabalho da força constante, vamos fazer o trabalho de uma força variável. Então, vamos lá. Item A foi força constante, item B, força variável. Ao contrário da força constante, que tem fórmula, para calcular uma força variável, não existe uma fórmula geral que valha para todos os casos. Então, a única coisa que vale para todos os casos é o método gráfico. Então, está aqui o método gráfico. Vai ser rigorosamente igual ao da força constante. A gente vai ter que calcular a área. Então, aqui um gráfico que tem que ter no eixo X posição, deslocamento, algo que tem a ver com distância no eixo X. Então, você vai olhar as unidades para ver se tem a ver com distância, metros, centímetros, quilômetros, milímetros, etc. E no eixo Y tem que ter força, beleza? Newtons.
Então, cuidado, se tiver em quilonewton, tiver em qualquer outra unidade que não seja newton, tem que fazer a transformaçãozinha pertinente em cada caso, beleza? Então, vamos pegar uma forma de uma força variável. Ou seja, não pode ser horizontal o gráfico, pode ser tanto para cima, certo? Que é uma força crescente, ou para baixo, decrescente. Então, vamos pegar um caso aqui, que a força varia em valor inicial F0, e aí seja crescente com o valor do tempo. O valor da força aumenta, sai de F0 e vai até um valor F, beleza? E aí ele quer o valor do trabalho dessa força ao longo do deslocamento, beleza? Então, você vem aqui, traça aqui, esse aqui é o valor do deslocamento, e você vai pintar da linha do gráfico até o eixo X, no caso é o eixo D. Então, pinta o valor dessa área aqui, certo? Só que lembrando que agora não é um retângulo, certo? Então, dependendo da figura que der em amarelo, você vai ter fórmulas diferentes para calcular a área. E nesse caso, você consegue ver que é um trapézio? Pega a figura e deita. Pega assim, deita. Você vai ver que aqui é um trapézio, aqui é a base maior, a base menor, aqui é a altura, e aí você tem base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, que é a área de um trapézio. Belezinha? Então, vamos lá. Calculou esta área, você tem o trabalho. Lembrando que sempre quando for esses casos de força variável, o examinador sempre fala que a força é do mesmo tanto que o deslocamento, ou seja, você não precisa botar cosseno, não precisa botar nada, beleza? Então, só calcula a área, beleza, acabou. Belezinha? Então, agora eu vou te dar uma dica, que é um cuidado que você tem que tomar, beleza? Você já viu na geometria quando você calcula área negativa? Não, né? A área é sempre um valor positivo. Mas existe trabalho positivo e existe trabalho negativo. Trabalho negativo é quando a força está retirando a energia do movimento, ela quer atrapalhar. E como que se o trabalho pode ser igual à área, certo? Só que a área é sempre positiva, o trabalho pode ser positivo ou negativo. Então, como que eu calculo um caso negativo? Então, agora eu vou te ensinar a fazer esse pulo do gato. Então, olha esse exemplo aqui. Temos aqui o nosso eixo horizontal, temos aqui o nosso eixo vertical, certo? E aqui um gráfico qualquer. Por exemplo, no exemplo anterior eu peguei crescente, agora eu vou pegar decrescente. Começa com um valor F0 e decresce aqui até um valor F negativo. E aí, aqui está o pulo do gato. Tá vendo que tem parte da área do gráfico está para cima do eixo D, ou seja, dos valores positivos, e parte do gráfico está na parte negativa do eixo D, ou seja, valores negativos? O que isso quer dizer, valores negativos? Está aqui para baixo. A partir deste momento que eu estou balançando o mouse, a força parou de dar energia para o corpo. A partir desse momento, ela está retirando. Então, isso aqui é um pulo do gato. Sempre que você olhar e ver que tem linha do gráfico para baixo do eixo, o eixo horizontal, significa que nesse momento o trabalho vai ser negativo. Ó, repara, como que nós teríamos que calcular o trabalho? Pela área, certo? Então você vem da linha do gráfico até o eixo X. Lembrando que eu quero o deslocamento final até aqui, o trabalho total, do zero até o valor desse deslocamento aqui. Então, da linha do gráfico, você pinta até o eixo X. Esse aqui é o valor da área 1. E tá vendo que agora o gráfico está lá embaixo, então você da linha do gráfico pinta até o eixo X. Tá aqui, área 2. Aí você fala, ué, a área 1 está do lado de cima, a área 2 está do lado de baixo. Áreas que estão para o lado de baixo fazem trabalhos negativos. Então, o trabalho total seria o trabalho 1 mais o trabalho 2. Mas o trabalho 2 é negativo. Então, seria o quê? O trabalho total, ao longo desse deslocamento, é a área 1 menos a área 2. Áreas que estão para baixo, você calcula o valor dela, base vezes a altura aqui, só que tem que subtrair, ou seja, na parte 1, a força está dando energia para o corpo se deslocar. Na parte 2, ela está retirando, por isso que tem um sinal de menos. Então, sempre que for o examinador pedir para você desenhar, sei lá, trabalho de uma força resistente, ou seja, o trabalho resistente, uma força está retirando energia do corpo, você tem que desenhar a força para baixo daqui do gráfico. Belezinha? Essa dica? Então, vou trazer um exemplinho aqui, bônus, para ver se você pegou a manha. Então, temos aqui uma questão do vestibular da Federal do Paraná, que, embora eu imagine que vocês não vão precisar desse vestibular, é uma das melhores questões que eu conheço para ver se você pegou a manha ou não. Ele fala 4 afirmações, e cada uma dessas 4 afirmações dá pra gente revisar muita coisa. Inclusive coisas que caem na FUVEST, caem no Enem, caem em vestibulares daqui do estado de São Paulo, beleza? Então, vamos lá. Ó, ele te deu um gráfico de força por deslocamento, certo? Por força por posição, na verdade, certo? A única coisa que você tem que olhar é que a posição está em centímetros, e o normal é que a gente está a posição em metros. De centímetros para metros tem que dividir por 100, ou multiplicar por 10 a menos 2, se você gosta de usar notação científica, potência de base 10, etc, etc, beleza? E aí, vamos analisar as informações. Lembrando que aqui ele fala que a massa do corpo é 1,5. Lembrando que essa questão aqui é sobre pistão. Para você que não sabe, imagina uma seringa, certo? Tem lá aquele tubo da seringa que é a tampa. A tampa você pode puxar, ou você pode apertar para ela voltar, certo? Isso é um pistão, seria como se fosse a tampa. Pode ir e voltar dentro de um tubo cilíndrico, beleza? E aí ele fala aqui algumas coisas. Vamos lá. Com relação ao gráfico, considere as seguintes afirmativas. O trabalho realizado pela força sobre o pistão entre x igual a 0 e x igual a 1 cm vale 7,5 vezes 10 a menos 2 joules. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ter que calcular. Entre x igual a 0 e x igual a 1, essa parte aqui. Então,
A linha da força é daqui até aqui, certo? Então você tem que pintar a área correspondente a esse caso. Você vai lá da linha do gráfico e pinta aqui essa área 1 aqui da primeira afirmação, beleza? Então, vamos lá, vamos calcular o trabalho. Tem que ser o quê? Isso aqui é um triângulo, base vezes altura dividido por 2, certo? Ou, se preferir, altura vezes base dividido por 2, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Altura, 15 dividido por 2. E a base? Se falar de 0 até 1, a base vale 1. Opa, perdeu a questão, porque está em centímetros, tem que passar para metros. Então tem que botar um 10 a menos 2 aqui. Agora sim vai sair bonitinho em joule. 15 dividido por 2 é 7,5, com 10 a menos 2, 7,5 vezes 10 a menos 2. E agora sim a unidade sai em joules. Beleza? E então quer dizer que a afirmação 1 está correta, verdadeira. Então você poderia calcular tudo bonitinho, certo? Calcular tudo 7,5 e tal, e no final botar o 10 a menos 2. Podia ser assim também, não precisa botar no meio da conta, pode botar no final. Na questão 4 a gente vai fazer desse jeito, a gente vai calcular tudo bonitinho, normal, com os números que está aqui, no final a gente bota um 10 a menos 2. Aí sim vai estar correto, beleza? Então agora a 2. A aceleração do pistão entre x igual a 1 e x igual a 2 é constante e vale 10. Será que isso é verdade? Vamos ver. Entre x igual a 1 e x igual a 2, consegue ver que a força F é um valor constante? Ó, lembra a nossa retinha horizontal? Um valor constante que vale 15, certo? E a gente quer ver se a aceleração vale isso mesmo. Se a força F é a única força que atua nessa questão, a força F é a força resultante. E ó, a aceleração resultante, segundo a lei de Newton, que diz que resultante é massa vezes aceleração. A nossa força F é a resultante e, no caso, ela vale 15 unidade newtons. Então, tá aqui a nossa força F valendo 15 newtons, beleza? A massa ele deu? Deu. Tá aqui, ó. Massa 1,5 kg, beleza? Temos resultante e temos massa, só calcular a aceleração. Resultante vale 15, massa 1,5. Passa 1,5 dividindo, a aceleração é 15 por 1,5. 1,5 vezes 10 dá 15, certo? Então 15 por 1,5 dá 10. A aceleração é 10. Qual que é a unidade? Ó, resultante está em newtons, que é sistema internacional. Massa está em quilos, que é sistema internacional. Então a aceleração também tem que sair em unidades do sistema internacional, que é metros por segundo ao quadrado. Então, e ele diz que a nossa aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. Até aqui tá certo. A única coisa que a gente tem que ver se ela é constante mesmo. Ó, nossa resultante, que é a nossa força, é constante. Ó aqui, nossa linha horizontal do gráfico. Se a resultante é constante, a massa é constante, a aceleração também tem que ser constante. Então, a aceleração é constante e vale 10, igual ele disse. Então, a 2 também é verdadeira. 1 e 2, por enquanto, são verdadeiras. Vamos analisar 3. Entre x igual a 4 e x igual a 5, o pistão se move com velocidade constante. Já te dei a dica da velocidade constante, que é a coisa mais importante. Olha aqui. Entre 4 e 5, ó, o valor da força vale 0, né? Tá aqui no 0, vale constantemente 0. E a nossa resultante, nossa força é a própria resultante. Então, a nossa resultante vale 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, a aceleração tem que ser 0 para fazer 0 vezes m dá 0 para dar restante 0. Então, a nossa aceleração tem que ser 0. E nós vimos naquele vídeo que eu te falei, vou botar no card aqui em cima, que quando, inclusive caiu na FUVEST também, quando a aceleração é 0, a aceleração é a grandeza que varia a velocidade. Por isso você aperta o acelerador para o carro ir mais rápido. Se não tem aceleração, a velocidade não varia. Em outras palavras, ela é constante. Então, nossa velocidade é constante e é exatamente o que ele diz na afirmativa 3. Então, a 3 também está correta. Por enquanto, 1, 2, 3 está correta. Falta ver a 4. Vamos lá. O trabalho total realizado pela força sobre o pistão entre x igual a 0 e x igual a 7 é nulo. Ó, x igual a 0 e x igual a 7 é o total aqui, beleza? Ele quer saber se é nulo. Beleza, então como que a gente faz? Tem partes do gráfico que está para cima, aqui não tem área, certo? Está aqui no 0, e partes do gráfico que está para baixo. Então o total seria a área de cima menos a área de baixo. Aqui, beleza? Da linha do gráfico até o eixo x, da linha do gráfico até o eixo x. Então, a área de cima, tá vendo que é um trapézio? Então, o trabalho vai ser a área de cima menos a área de baixo, certo? A área de cima é um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Área de cima, trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior, 4. Base menor, de 1 até 2, vale quanto? 1, hein? Beleza? 2 menos 1 vale 1. Então, a base maior 4, base menor 1. A altura daqui até aqui, a altura é 15, certo? De 0 a 15 dividido por 2. 4 mais 1 dá 5, 5 vezes 15 dá 75, dividido por 2 dá 37,5, beleza? Essa é a nossa altura. Lembrando que eu vou fazer daquele outro jeito, eu vou fazer todas as contas bonitinhas com o número que está aqui, no final eu boto 10 a menos 2 para ajeitar as unidades, já que aqui está em centímetros, beleza? Então, a área do cara de cima é 37,5, vamos para a área do cara de baixo. Cara de baixo é um triângulo, então é só fazer base vezes altura dividido por 2, certo? Base do 5 até 7 vale 2. A altura daqui até aqui vale 12, ó. De menos 12 até 0 tem que voltar 12, certo? Então, lembrando que não existe altura negativa, beleza? Então, a altura é 12. Então, 2 é a base vezes a altura que é 12 dividido por 2. Ó, 2 com 2 corta, tchan, sobra 12. A altura vale 12. E lembrando que o nosso trabalho é a área do de cima menos a área do de baixo. Então, é 37,5 menos 12. Então, nosso trabalho é 37,5 menos 12 costuma dar 25,5. Tá
correto? Acabou? Não, tem que botar aquele nosso menos 10 a menos 2 por causa dos centímetros. Botou 10 a menos 2, agora sim pode botar a unidade que é joule. Então, nosso trabalho é 25,5 vezes 10 a menos 2 joule, ou seja, do 0 até 7, a nossa força transferiu, que deu positivo, não deu negativo, não deu menos 25, deu 25 positivo, certo? A nossa força transferiu 25,5 vezes 10 a menos 2 joules de energia para o nosso corpo. Ou seja, o nosso pistão vai ficar rápido, beleza? Então, a 4 diz que é 0, não é 0. Deu 25,5 vezes 10 a menos 2. Então a 4 está errada. Então só 1, 2, 3 são verdadeiras e isso está na alternativa A. Somente 1, 2, 3 é verdadeira. Belezinha? Acabamos por aqui. No próximo vídeo eu vou falar do trabalho da força elástica, porque é uma força variável, lembra? Que vale K vezes X, ou seja, quanto mais o X, ou seja, a deformação aumenta, mais a força aumenta. Ou seja, uma força variável, então a gente vai ter que usar o método gráfico. E aí, com o método gráfico, a gente vai achar uma formulinha para o trabalho da força elástica, que é super importante, belezinha? Fico por aqui, deixa seu like, curta, compartilha com seus amiguinhos, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ter acesso a todo o conteúdo. E eu vou fazer também uma revisãozinha de circuito elétrico para o Enem, beleza? Essa revisãozinha não vai ser tão extensa quanto essa de energia, que eu estou falando de tudo, porque a energia cai em todas as provas. Então, eu estou tentando esmiuçar tudo possível para não existir o que esse cara perguntar nas provas se você possa acertar. De elétrica, eu vou falar um pouquinho, vai ser um pouquinho mais rápida, beleza? Mas vai ter tudo para você de importante. Então, fico por aqui, é nóis, fui! E eu estou junto com você.